Pessoal, estou aqui com essa galera aqui que dispensa apresentações e hoje a ideia aqui é o quê? A gente vai fazer um upgrade nela, vai colocar um acraponic full, colocar um filtro de ar especial e para esse procedimento eu sigo alguns critérios e o principal deles é esse aqui, ó. A gente vai aferir a compressão do motor. Por quê? Para eu poder colocar uma moto no dinamômetro, eu preciso ter certeza se os dois cilindros estão com a mesma pressão, se a vazão dos bicos injetores de combustível são exatas, porque qualquer variação vai fazer com que o teste vá por água abaixo. A gente vai tentar buscar potência, buscar performance e não vai resolver nada. Então aqui é um processo simples, faz uma gentileza, acelera a moto inteira e dá partida nela. Por que acelerar inteira? Segura acelerado e dá partida. A ideia aqui é que a gente iguale essas duas pressões aqui. Caso esteja irregular, a gente vai buscar o porquê. Então, em cima disso a gente começa a nossa revisão. Então é em cima disso que a gente faz esse teste. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar as tampas de válvulas e conferir o pastilhamento. Por quê? Muitas vezes pode ter uma pastilha maior aqui e ela não deixa a válvula fechar por completo. Por isso que dá uma compressão diferente no cilindro. Então, o próximo passo é esse. Se as regulagens estiverem todas corretas e a gente fizer a aferição de novo e ainda continuar dando diferença, seria carbonização. Então, quando uma moto tem uma certa quilometragem, a gente já estaria fazendo uma descarbonização dela. Aqui, ó, esse é o sistema de comando de válvula dela, tá? Aqui nós temos o comando de admissão, que é por onde entra o ar e o combustível, e aqui é o de escapamento, tá? Nós verificamos 3 tipos de folga aqui: folga das válvulas, folga do eixo dessa engrenagem aqui, tá? E uma folga que tem nessas engrenagens. Esses 3 tipos de folga podem fazer muito barulho nessa moto. Então aqui já eu consigo identificar que há uma folga nessa engrenagem aqui. E como que eu faço para resolver isso? Eu faço uma seleção de engrenagens. Eu tenho algumas outras aqui, onde eu vou trocando elas até tirar toda a folga dela. Pessoal, essa daqui é uma outra parte muito importante da revisão. Esse sistema todo aqui, ó, a gente chama de caixa de ar. É aqui onde vai o filtro de ar dela. Só que assim, não adianta só abrir, trocar o filtro de ar. Dá uma olhadinha nisso daqui, ó. Vocês estão vendo essa areia aqui, ó? Isso daqui, quando vai ser montado, precisa de um selante que vai vedar essa areia que consegue passar aqui. Então acaba entrando direto para o motor. Outro detalhe, ó, é esse daqui. Esse é o conector de combustível, por aqui que sai a gasolina do tanque. Porém, é uma peça plástica. Ela tem uma vedação, é um org bem delicado. Então, isso aqui em toda revisão é importante que seja visto, porque com o tempo pode haver uma trinca. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso daqui. Falando um pouquinho mais sobre essa parte, esse aqui é o ABS dela, tá? E aqui são os corpos de injeção, onde vão os bicos injetores, tudo isso aqui vai ser tirado para poder fazer a limpeza deles. Pessoal, outro detalhe importante aqui, ó. Esse parafuso é o que sustenta o amortecedor da moto. É muito comum esse parafuso estar torto, e ainda mais em motos que passam por uma situação de off. Off é moto que ainda mesmo ali uma rampa aí no meio dos canaviais, e aí esse parafuso ele costuma entortar. A gente vai desmontar ele agora aqui para ver qual é a situação dele. Pessoal, um detalhe muito importante. Muitas pessoas buscam potência.
quando na verdade o que a gente precisa mesmo é que essa moto esteja pregada no chão. Porque falando em BMW já é sinônimo de potência, de qualidade. E esse tipo de moto já é muito forte por si só. Mas muita gente acaba ignorando um amortecedor, uma regulagem de suspensão e uma coisa muito importante, balanceamento de roda. Dá uma olhada aqui como que funciona isso. Como funciona esse trabalho aqui? Esse balanceamento é chamado de balanceamento estático. Na minha opinião, é o melhor que existe, é o mais preciso, porque se no MotoGP usa, no Superbike usa, nos principais campeonatos de moto velocidade, por que usar um eletrônico? Vamos manter o que a gente sabe que funciona. Aqui, ó, é uma roda que teoricamente está balanceada. A gente tem os dois chumbos aqui que colocaram, certo? Só que assim, como que funciona um balanceamento? No caso desse, todo o peso da roda vai vir para baixo e a gente vai compensar a parte de cima, que é mais leve, com esse chumbo. Então, aqui já é nítido que ela está desbalanceada. Eu vou estar removendo esse chumbo aqui e vou explicar melhor para vocês como funciona. A forma que a gente faz o balanceamento é essa daqui, ó. A roda está sem chumbo, todo o peso da roda veio aqui para baixo. Então, a gente tem aqui, ó, a parte mais leve do conjunto, roda e pneu. O que a gente faz aqui, ó, para saber agora o quanto a gente deve colocar de chumbo? 1/4 de volta da roda. Então a gente sabe que aqui, ó, é a parte mais pesada, certo? Então ela vai descer. Ela vai descer e ela vai voltar para cá. Então, ó, vocês podem notar aqui, ó. Aqui é a parte mais pesada, certo? Ela vai voltar e ela vai parar aqui embaixo. Então ela vai ficar nesse balanço aqui até ela estabilizar de novo. E aí qual que é a ideia? A ideia aqui é que a gente compense com chumbo nessa região aqui. Aqui nós temos uma roda equilibrada. Então com isso você não tem vibrações. Que já emendando isso daqui, ó, dê uma olhada nessa parte aqui, ó. Isso aqui, ó, esse conjunto todo é um amortecedor e aqui a gente tem uma suspensão. Quando você tem uma roda desbalanceada e acontece muito, isso aqui é de uma GS 1200, uma roda desbalanceada faz com que haja uma frequência muito alta. Então aqui nós temos um retentor e o que acontece? Quando essa frequência é muito alta, você passa a não sentir, mas o amortecedor fica trabalhando o tempo todo. Esse sistema fica sem parar. O que acontece? Gera calor. Esse atrito todo gera calor e vem a queimar o retentor. Por isso que alguns amortecedores vazam precocemente. Motos novas, a gente tem um amortecedor estourado. Por quê? Porque por conta de uma roda desbalanceada. Então é muito importante que seja feito um balanceamento com uma frequência maior do que habitual. Pessoal, essa aqui é a segunda parte da revisão, porque se ela não estiver perfeita não adianta nem eu dar sequência no sistema. Aqui estão os bicos injetores de combustível. E como que eu procedo aqui, ó? Aqui eu tenho a amperagem de cada bico, já deu uma certa variação aqui, tá? Aqui eu vou colocar a pressão de bomba de trabalho da moto. E aqui começa o teste. Ele tira o ar do sistema. Agora a máquina está drenando esse fluido e ela começa a injetar para a gente saber se a vazão dos dois estão iguais. Aqui a gente simula de 250 a 15 mil giros, que é como a maioria das motos funciona. Vocês podem observar aqui que já tem uma vazão irregular. No caso aqui, o bico do cilindro 2 tem mais combustível. E aí a gente começa a cruzar algumas informações, porque no caso do teste de compressão, o cilindro 2 ele deu uma pressão diferente. Então é bem provável que seja carbonização, pelo fato de um dos bicos estar injetando mais combustível do que o outro.
Aqui agora o procedimento vai ser colocar os bicos no ultrassom, eles vão ficar por 90 minutos em uma solução para poder estar equalizando eles, e a gente chama de bater, que o ultrassom nada mais é do que uma vibração bem forte, e aí ela vai quebrando essas partículas de oxidação que vão travando o bico. Aqui, ó, todo teste para ter validade, a gente precisa fazer 3 puxadas a 85 graus, porque há uma dilatação no motor. O primeiro teste sempre vai dar uma cavalaria menor, então a gente vai estar usando só o resultado da última puxada aqui. Aqui, ó, nós temos uma margem de segurança, isso aqui é a sonda lambda. Se a gente ver essa outra tela aqui, ó, nós temos aqui, ó, uma faixa verde, vermelha e laranja. Quando essa linha aqui está em vermelho, é porque está dando falta de combustível. Agora, com a moto desligada, a sonda ela consegue puxar o oxigênio da ponta, lá da ponteira. Então, por isso que ela mostra a falta de combustível. Porém, quando está rolando o teste, ela vai ficar sempre do verde para baixo. Isso é importante porque se essa linha aqui, que é a relação de ar-combustível, tiver para cima dessa, a moto está dando falta de gasolina. Com isso tem um excesso de temperatura e é muito provável que esse motor vá quebrar. Então o interessante é que essa linha esteja sempre abaixo. Porém, da forma que ela está aqui, está tendo muito excesso. Então está jogando gasolina fora. Aqui é a curva de potência dela, e aí vocês conseguem observar que não é uma curva linear. Porque justamente nessa hora ela deu excesso, então a moto faz força para poder queimar o combustível. Se a gente conseguisse jogar essa linha aqui, ó, na mesma posição que essa, consequentemente a curva de potência seria maior. Então a ideia é a gente colocar o filtro de ar para ver se a gente consegue melhorar isso daqui. Tá? Colocou aí espaçador de metal. Tá instalado. Pessoal, esse aqui é o resultado final de todos os testes que a gente passou aqui 3 dias fazendo. E aqui tem o teste com a moto Standard, filtros de ar original e escapamento original. Fizemos um segundo teste apenas com o filtro de ar DNA e um terceiro com o filtro de ar DNA e o Akrapovic Full. Então o resultado foi esse aqui, ó. Eu coloquei aqui por tempo para vocês poderem ter uma visão melhor de como funciona. Aqui, ó, nesses quadradinhos coloridos, o vermelho seria original, verde somente com o filtro DNA e o azul com a Akrapovic. Então aqui, ó, nós temos a relação de ar-combustível. Então vocês podem ver que o vermelho, que é a moto Standard, ela trabalhava bem rica. Rica quer dizer o quê? Um excesso de combustível, porque essa linha pontilhada é a nossa faixa de segurança. Se esse gráfico tivesse para cima, seria falta de combustível, isso não é bom. Então, no original, você vê que a moto tem bastante excesso. Quando colocou o filtro, a gente já teve um ganho de potência muito grande e, consequentemente, a linha da sonda, dessa sonda que mede o oxigênio, já subiu um pouco. E aí, com os dois, com a Akrapovic e o filtro, a gente teve um ganho muito grande de potência em algumas faixas. Então, tá aqui, qualquer dúvida é só chamar a gente e esclarece o que vocês precisarem.